Pessoal, é uma satisfação receber aqui a doutora Vânia, que é infectologista, tá? E que dedica a sua vida ao ensino, dedicou durante muitos anos, foi professora universitária, e hoje assumiu a missão difícil, né? Uma missão delicada, nesse momento onde as paixões tomam conta das opiniões científicas, e assumiu a presidência da Sociedade Alagoana de Infectologia, né? Com a missão aí de defender o que a ciência preconiza para o melhor cuidado com a população, mantendo aí a responsabilidade de estar à frente de um cargo desse tamanho e de ter que colocar a sua opinião para que as pessoas acompanhem e sigam, né, e tomem as suas melhores decisões, tá bom? Então, doutora Vânia, seja muito bem-vinda, bom dia. É um prazer tê-la aqui. Vá desculpando aí pelo contratempo aqui da conexão, enfim, de tudo isso. Eu estou viajando, né? Eu não estou em casa e estou junto com todos vocês aqui fazendo esse último Café com Cardio do ano. Parabéns por todo mundo que está aqui e obrigado pela sua participação. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo que a senhora fizesse um breve resumo do que foi esse ano tão diferente para a gente, né, com relação à doença que era até então desconhecida e que termina o ano ainda não totalmente revelada. Eu queria que a senhora fizesse um resumo, no seu ponto de vista, sobre esse ano de 2020. Antecipadamente, eu agradeço aos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo, essa parceria, que eu acho que um programa desse é uma parceria, uma troca de informações. Desejo a todos um ano com mais iluminado esse próximo ano. E, aproveitando aí a oportunidade, eu queria passar um release do que foi todo esse período tão difícil, tão sofrido para todos nós, e o que é que nos aguarda em 2021. Nós estamos terminando o ano, vamos dormir em alguns vão dormir em 2020, né? E acordamos 2021 com o que perspectiva? O que é que nos espera 2021? Esse 2021 está agravado por alguns requisitos que eu gostaria alguns tópicos que eu gostaria de falar. O que nos aguarda 2021 não é diferente de 2020. Nós não vamos saltar o ano e dizer tudo foi resolvido. Não foi resolvido nada ainda. Temos ainda um tempo para que isso aconteça. É preciso que as pessoas tenham paciência, tenham responsabilidade. Nós não resolvemos o problema Covid. Ele ainda persiste e ainda vai levar um tempo. O que é que nos aguarda 2021, no meu entendimento e das pessoas que estão estudando o assunto? Número de leitos nas unidades de UTIs ocupados, médicos e profissionais de saúde cansados, sobrecarregados, e tudo isso graças a algumas pessoas que não abdicam de um pouco de tempo mais para atitudes mais cuidadosas com as pessoas, com os idosos, com as pessoas de maior risco de uma doença tão grave. Custa pouco ter mais cuidado por mais algum tempo para que tenhamos uma vida melhor daqui a alguns meses ou daqui a um ano. Falta pouco. Vamos abdicar mais de festas com aglomerações, da falta do uso das máscaras. Vamos abdicar das reuniões festivas agora no final do ano. Vamos nos reter a coisas pequenas com responsabilidade, porque isso vai custar vida, gente. Então, a gente tem alguma coisa que nos espera daqui a pouco tempo, que é uma possibilidade que nós temos, que é a vacinação. Não tem por que negar
um sucesso científico como é vacina. Não tem como negar isso. Por quê? Porque as vacinas, elas têm mudado os paradigmas das doenças infecciosas. Não vai ser diferente com a Covid. Se algumas pessoas identificam como foi uma vacina que surgiu rapidamente. Não foi assim. Simplesmente houve aporte de recursos suficiente para produzir uma vacina, empenho dos cientistas para produzir uma vacina, a urgência de produzir uma vacina. E uma coisa importante que as pessoas não sabem é que nós tivemos doentes suficientes para testar as vacinas. É diferente você ter uma doença que não tem uma grande quantidade de pessoas, onde você tem uma amostra pequena para testar. Nós tivemos pessoas que sobraram para fazer um aporte de testes com dezenas de milhares de pessoas, 40 mil pessoas, 30 mil pessoas. E isso foi visto eficácia, segurança. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam o que é um ensaio clínico, o que é fase 1, fase 2 e fase 3. Ninguém vai colocar uma vacina hoje, no momento de hoje, uma vacina que não tenha segurança nem eficácia. Se ela está sendo levada para as entidades como a Anvisa e similares para ser aprovada, é porque tem esses estudos que são necessários para que sejam aprovadas. Então, e aí vem, nós temos hoje 54 vacinas em fase 3 no mundo. Isso foi um gesto. Um parênteses. Um parênteses aqui. O que seria a fase 3 de um processo de liberação de medicamento ou vacina? A fase 3 seria, eu tenho certeza que essa vacina é segura, ela é imunogênica, ela funciona. Agora, eu quero ver se ela reduz doença ou gravidade. Eu só posso fazer isso se eu estiver diante de um número de pessoas grande que sejam testados. E isso nós temos. Ou seja, eu quero saber se essa vacina, quanto é que ela evita a doença. Ou mais ainda, quanto é que ela evita a gravidade da doença? Porque a gente tem visto isso no que se fala em vacina. Olha, a vacina, essa nova vacina agora da Oxford, ela reduz grandemente, ela evita que o indivíduo vá para a UTI. Isso já é muita coisa, gente. Se tiver uma doença leve, um quadro mais leve, mais brando para um idoso, é diferente de você ter um quadro que leva o idoso para uma UTI. Então, já reduz isso. A gente vê isso na vacina do herpes zoster. Muitas vezes a vacina do herpes zoster não evita que você tenha o herpes zoster, mas evita aquela dor insuportável do herpes zoster. A mesma coisa é a vacina de dengue. Ela evita em 60% de você não ter dengue, mas ela evita 95% pode dar referente a vacina contra a Covid. Então, das 54 vacinas, nós temos cerca de 6 vacinas testadas no Brasil, porque o Brasil foi um celeiro para teste. Por quê? Porque nós tivemos muito paciente de Covid. E para testar a eficácia da doença, temos que ter a doença vigente no país, porque no momento que a doença acabar, não vai ter como testar. Como é que a gente vai saber se aquela vacina funciona se nós não temos doente para testar? Então, eu entendi agora. O indivíduo suscetível. Então, eu entendi agora que uma das razões pelas quais as vacinas têm conseguido ficar prontas mais rápido do que outras vacinas é pelo fato de que tem muita gente doente e é possível testar em muito mais pessoas num espaço menor de tempo, ao contrário de outras doenças, né? Que, enfim, já estão praticamente erradicadas, inclusive por conta da vacina mesmo. A gente pode voltar a falar de vacina daqui a pouco. Eu queria agora entrar numa sequência de perguntas que a audiência enviou durante a semana para que a gente fale, e são perguntas muito realmente corriqueiras do dia a dia, do trabalho, de casa, na discussão da sala de casa, enfim, que eu recebi aqui e eu queria compartilhar e aproveitar a presença da doutora para a gente responder, né?
juntos aqui para as pessoas, tá? Eu vi que chegaram perguntas pelos comentários, então quem estiver no Facebook pode fazer o comentário aí, pode mandar sua pergunta, que se der a gente responde. Quem estiver no YouTube também pode escrever o seu comentário, manda sua pergunta, que aí a gente responde também. Uma pergunta que me chegou aqui foi a seguinte: tem um irmão que chegou da Bahia, ponto. Tem um irmão que chegou da Bahia. Tenho que ficar longe dele por quanto tempo? Bom, eu imagino que a pessoa que escreveu essa pergunta não mora no estado da Bahia, né? E o irmão mora no estado da Bahia e veio para o estado onde a pessoa que perguntou mora. Então, uma pessoa chegou de um outro estado e ela quer saber quanto tempo tenho que ficar longe dele. De preferência, ele não devia ter vindo para a Bahia. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal, né? Porque, por exemplo, se ele estivesse numa região, ele não convive todos os dias com a pessoa. Então, como é que eu vou saber se o indivíduo está assintomático e traz a doença para uma casa que não tem Covid nesse momento? Então, o ideal seria que não viesse. Ele foi. Consumado, ele foi, né? O ideal seria que se realizasse, já que é uma pessoa, um familiar, uma pessoa que a gente está desejando conviver, aquele momento, né? Principalmente agora nesse período. O que eu aconselho é, se uma pessoa chega uma pessoa de fora chega à sua casa que não tem esse convívio, é importante que você mantenha aqueles cuidados durante pelo menos 10 dias, que é o que é. Quando você tem uma infecção, para aqueles indivíduos que não são internados, o tempo que você pode transmitir é em torno de 10 dias. Se falou no começo 14 dias, mas hoje a Organização Mundial de Saúde já recomenda apenas 10 dias. Se for internado, 21 dias. Então, nos próximos 10 dias, aquelas pessoas teriam... Eu não diria se tivesse um isolamento total, porque a pessoa veio para visitar a sua família, né? Então, ele mantivesse aqueles cuidados necessários de higienização de mãos, uso de máscaras. Quando tiver, por exemplo, no momento de refeição, não falar muito, para que a pessoa não vai comer de máscara, vai ter que tirar a máscara naquele momento. Mas falar menos, evitar aglomeração. Eu não acho que esse é o momento de abraços e beijos, porque a gente tem que manter uma certa distância, certo? E os próximos 10 dias seriam mais de parcimônia, de cuidados. Isso que é o ideal. Então, para um parente que... É importante entender que pode ser que tudo isso falhe. A gente não tem nada na vida 100%. Pode ser que falhe, mas pelo menos você vai diminuir o risco. Isso é que é o importante. Então, se um parente chegou de um outro estado, né, e veio para aquele convívio, ele tem que manter os cuidados redobrados durante 10 dias. Né? Esses cuidados já foram... a orientação já foi de 14 dias, hoje ela caiu para 10 dias, mas é importante que mantenha sempre esses cuidados. Então, na hora de comer longe, né, porque a transmissão é pelo ar, né, e não só pelo ar, mas por gotículas, por superfície que você toca, e outra pessoa toca na mesma superfície, e depois leva a mão ao rosto, enfim, acaba contraindo o vírus e nem sabe como é que foi. Portanto, esses cuidados aí, respondendo à pergunta de um parente que chega de outro lugar e entra na sua casa. Estou vendo que estão chegando algumas perguntas aqui pelos comentários. Continue mandando, tá? Assim que acabar as perguntas aqui que foram enviadas antes, eu passo para as perguntas que estão sendo feitas ao vivo. Então, vamos lá. Eu queria fazer um comentário com relação, se a senhora me permite, com relação a essa coisa do parente que chega de longe, né? De outra cidade. Tem uma situação do constrangimento também. É como se quem recebe não quisesse constranger quem está chegando a manter os cuidados durante vários dias. E aí, no primeiro dia, se mantém o cuidado, o uso de máscara dentro da casa, no segundo dia também, mas aí já tira a máscara para comer, aí já não coloca mais, no terceiro dia já está tudo bem,
e aquela convivência faz com que a pessoa passasse a ser, vamos dizer assim, mais aceita como alguém que não pode ser que não tenha Covid. Ela não tem cara de que tem Covid, não tem cara de quem está com Covid, está tão cheirosinho, tomou banho, está tão bonitinho aí. Não é possível que tenha Covid. Num parente que chegou de outra cidade e tudo mais. Isso é muito comum acontecer, né? E aí, acho que aí, a hora que a barreira se quebra e as pessoas aumentam a transmissibilidade quando mudam de cidade, mudam de estado. Isso, infelizmente, é assim que acontece. A gente tem que estar sempre se policiando, o que acontece com a gente mesmo também, né? Então, vamos aqui para a próxima pergunta, que foi enviada, que foi: tive Covid em julho e tem uma dor de cabeça persistente que passa somente com um topiramato. Até quando? Existe uma relação direta entre Covid e dor de cabeça? Existe sim. A gente sabe que a Covid é uma doença inflamatória que pode atingir vasos de qualquer segmento do corpo, inclusive do cérebro, né? E pode apresentar uma inflamação do endotélio dos vasos. Pode dar outras patologias mais sérias, mas essa cefaleia é muito, muito comum, essa queixa pós-Covid. Existem já ambulatórios especializados para sequelas da Covid, inclusive no município de Maceió nós temos um serviço, e quando o indivíduo tem um plano de saúde, tem os especialistas. Nesse caso, o neurologista é um especialista que pode ajudar. No entanto, essa é a medicação que a gente geralmente utiliza, tipo como se fosse uma enxaqueca sequelar da Covid, mas que, dependendo de cada caso, ela tem um tempo, a gente não pode determinar o tempo que vai desaparecer. É como, por exemplo, você teve aquela artrite pós-zika, chikungunya, ao longo do tempo vai e desaparece. Mas é uma queixa muito frequente a cefaleia, como é frequente a dor torácica, que o paciente apresenta, uma dor como se que às vezes o paciente pensa que ainda está com pneumonia, mas é uma dor torácica, uma dor também que você deve ter, como cardiologista, ouvido falar bastante, que é uma dor pré-cordial, de pericardite, de desconforto, um desconforto, vamos dizer assim, um desconforto external também, e pode também ser uma pericardite, alguma coisa desse nível, mas a cefaleia também é frequente, mas ela desaparece com o tempo. Então, a dor de cabeça é comum para quem teve Covid e mesmo depois da cura, ela pode persistir durante um período variável. Variável. Depende do quanto foi atingido. De quanto foi, vamos dizer assim, inflamado, né? Comprometido aquele vaso, vamos dizer assim, inflamado. Muito bem. Com relação à dor no peito, de fato acontece mesmo, né? O paciente se cura da Covid e não necessariamente ele está com Covid ainda, mas ele fica com dor. A gente não temos essa clareza ainda, porque vários pacientes a gente faz vários exames e eles vêm todos normais e o paciente continua tendo uma dor, uma espécie de dor no peito. Embora a maioria deles seja no começo da doença e esteja relacionada, quando tem dor, é porque tem alteração mesmo ali, pulmonar ou de inflamação nas costelas, na musculatura do peito, e aí tudo que dói aqui chama atenção, né? Parece que é o coração e tudo mais. Inclusive, aqui no canal do YouTube e lá no Instagram também tem um vídeo meu falando só sobre dor no peito. Por sinal, se você está aqui me acompanhando o Café com Cardio, número 25, a nossa 25ª live desse ano, né? São 25 semanas aqui dedicadas a estar passando conhecimento para vocês. Aperta no like aí desse YouTube, eu já estou aprendendo a fazer isso aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Estou ficando bom em falar assim. Estou treinando, viu? Já para o ano de 2021 começar quente aí nas redes sociais cada vez mais. Uma pergunta que chegou pelo YouTube aqui, eu vou fazer ela agora, porque ela tem a ver com o tema.
É o seguinte, hoje completamos 18 dias da Covid e, além disso, ficamos internados no hospital por 6 dias, dentro desse período de 18 dias. Ainda precisamos ficar isolados? Olha a pergunta. 18 dias de Covid, provavelmente pegou Covid, né? 18 dias que pegou Covid. Nesses 18 dias, 6 dias foram internados no hospital. Ainda precisamos ficar isolados? Então, sair de um ambiente contaminado, né? Pretensamente contaminado ali, é o ambiente hospitalar. Quanto tempo precisa ficar isolado ainda? E como seria esse isolamento? Acho que precisa entender também como seria esse isolamento. Nesse contexto. Nesse caso, a gente considera 21 dias a partir do exame que foi realizado, do diagnóstico. 21 dias. Então, os 18 dias vão ser contados, sim. 21 dias a partir... 21 dias do isolamento. E nesse caso, o isolamento, quando você tem um diagnóstico diagnóstico, quer seja laboratorial ou clínico, certo? Por exemplo, eu tive sintomas e comecei há 3 dias, e hoje eu fiz o meu RT-PCR e deu positivo. Então, eu começo a entender que meu primeiro dia de doença foi há 3 dias atrás. Certo. Okay? Aí, quando começaram os sintomas. Tá. Exatamente. Aí, esse isolamento, ele tem que ser restrito. Em quarto. É um paciente que está transmitindo muito, que tem uma carga viral maior. É diferente de um paciente assintomático, que nem sabe se tem a doença e que apenas viajou. É diferente. Quando o paciente tem doença, o isolamento é em quarto, com máscara, para evitar a circulação dentro de casa. Se ele precisa ir a algum local, claro que ele vai a um banheiro, às vezes não tem um banheiro no quarto, ele vai sair, vai ao banheiro, mas ele tem que permanecer por mais tempo isolado do restante da família. Tá, e se a pessoa não pegou Covid, estava só acompanhando uma pessoa com Covid e saiu do hospital, quem teve Covid está contando lá os 21 dias, tá? Olha lá, um exemplo, o homem teve Covid, aí conta lá, começou os sintomas, começa a contar, aí fez o diagnóstico, começa a contar os 21 dias de quando começou a ter esse sintoma, que tem que ficar isolado em quarto, aí piorou, foi internado, no 5º dia, por exemplo. E aí, no 10º dia, recebeu alta, 15 dias. Essa pessoa que teve Covid, a gente já sabe, já aprendeu aqui, que tem que completar 21 dias sem contato com ninguém, em quarto. Tá correto? Correto. Pronto. Acompanhante assintomática. A internet ficou um pouquinho ruim aqui agora. Não sei se é a minha ou se é a sua. Me fala nos comentários aí, pessoal, se é a minha internet ou se é a da doutora que tá travando. Mas eu vou fazer a pergunta. A esposa que estava acompanhando no internamento não pegou Covid. E aí saiu do hospital. É a mesma coisa? Tem que ficar o mesmo período isolado? Ou existe uma recomendação diferente nesse caso? O período da esposa é diferente. Ela é assintomática, ela tem, ou não tem a Covid, ou se tiver a forma leve, elas são 10 dias, certo? Do momento em que ela se expôs, que a gente sabidamente se expôs, que foi os dias que ela teve contato com ele doente, ok? Então, 10 dias. Agora, ela não precisa ficar isolada em quarto, porque ela não tem um montante de carga viral que tem um indivíduo que está tossindo, com febre e com a doença agudíssima. Então, a gente considera 10 dias para os casos assintomáticos ou leves e 21 dias para aqueles casos mais graves. Tá, para e no você caso, se manter isolado no quarto, é aquele indivíduo sintomático. Tá. E o acompanhante que não pegou, seria quanto tempo? 10 dias.
mantém um cuidado maior durante 10 dias, de evitar contato com pessoas de maior risco, evitar sair de casa, mas não precisa ficar trancado no quarto, isoladamente. Entendi, perfeito. Então, o resumo dessa parte é que um casal onde uma pessoa se contamina, quem desenvolveu a doença com sintomas, 21 dias isolado do contato com as pessoas, e quem não pegou a doença, cuidado redobrado e evitar ao máximo contato com pessoas do grupo de risco. Ok. Né? Então, próxima pergunta que chegou aqui, eu vi que tem um comentário do Júnior, lá de Portugal, sobre vacina, a gente chega já lá. Eu vou fazer um comentário, eu vou ler o comentário dele aqui, que ele fez no YouTube. Bom dia. Quem contraiu o Covid pode ter de novo ou fica imune da doença? Essa foi a pergunta que chegou. Isso já está comprovado, né? Isso já está comprovado, de que ocorre reinfecção em torno de 3 a 6 meses após a primeira infecção, uma média de 4 meses, por exemplo. Você se recontamina, a doença não necessariamente tem que ser mais grave, mas ocorre recontaminação sim. Daí porque não se sabe também se a vacina ela é duradoura, ainda não se sabe, e quanto tempo ela vai durar, e quanto tempo nós teremos que nos revacinar. Se essa vacina vai ser anual, um pouco mais, um pouco menos, ainda não tem essa informação. Mas a doença, com certeza, não são todas as pessoas que irão desenvolver uma reinfecção. Não é assim. É um número mais limitado. Mas isso já está comprovado de que a reinfecção existe. Tem muitos casos suspeitos, poucos confirmados, porque é preciso que seja realizados exames específicos para comprovar que aquele vírus que a pessoa se contaminou pela segunda vez é um pouco diferente do vírus da segunda. Isso exige um laboratório mais especializado e, na maioria das vezes, essa reinfecção ela fica mais no plano do quadro clínico do que mesmo na confirmação laboratorial no dia a dia, né? Então, vamos lá. É possível pegar de novo. É possível pegar de novo, porém, nem sempre esse diagnóstico de dizer, olha, o paciente pegou de novo Covid, nem sempre esse diagnóstico é dado pelo exame de sangue. É assim? Eu entendi bem? Não, sangue não. É exame de RT-PCR. É preciso ver o vírus, esse exame que a gente faz de rotina, do nariz. O RT-PCR é quem faz o diagnóstico de COVID e de reinfecção principalmente, ok? Tá, então o exame de sangue não serve. Esse RT-PCR, seja retirado... Olha, para mim, exame de sangue não faz diagnóstico de COVID. Eu tenho COVID com exame negativo de sangue e tenho exame positivo de COVID que não é COVID. Então, para mim, exame de sangue não fecha diagnóstico de COVID. Quem fecha diagnóstico de COVID é clínica e RT-PCR, o exame do nariz, do suave nasal. Os exames de sangue, eles são muito importantes para você fazer inquéritos epidemiológicos, você saber quantas pessoas poderá ter tido Covid naquela região, para fazer estratégias de políticas de saúde, coisas desse nível. IgG, IgM não vai dizer que o paciente está curado, que não vai ter mais, que deixou de ter, que teve, isso não... A gente vê pacientes que foram internados em unidades de terapia intensiva, que tiveram RT-PCR positivo, que tiveram ouvido fosco, tiveram todo o cortejo clínico e tem uma sorologia negativa. Então, não é um exame ainda que a gente possa considerar como padrão para fazer diagnóstico de COVID. O então, RT-PCR, sim. Para a reinfecção, é um RT-PCR submetido... Então, já respondendo a pergunta aqui da Mônica Ferreira...
Cortou que um pouco. perguntou. Então, já respondendo a pergunta aqui da Mônica Ferreira, que perguntou: o exame de sangue é eficaz para o diagnóstico, sim ou não? Então, a doutora já respondeu que não, né? Que o exame de sangue não é eficaz. Tem que ser o somatório do exame de sangue com a avaliação clínica do médico diante do quadro do paciente, né? E o exame mais adequado é aquele que passa o cotonete dentro do nariz para verificar a presença do vírus ali na via respiratória, não é isso mesmo? Exatamente. Tem um pequeno atraso quando eu falo com a doutora, gente, porque a gente está em cidades diferentes aqui, tá? Então, vão entendendo esse pequeno atrasinho que tem. A próxima pergunta que chegou aqui foi: tive Covid em novembro. Quais suplementos devo tomar para ajudar na minha imunidade? Essa é a pergunta que não quer calar. Felicidade, boa alimentação, hábitos saudáveis não superam qualquer suplemento, a não ser que você tenha comprovadamente uma deficiência, por exemplo, de vitamina B, vitamina D, vitamina C, que precise suplementar, que talvez a sua alimentação não seja suficiente. Mas se você tem todos esses exames normais e tem todos esses hábitos saudáveis, não há essa necessidade de suplementar. É importante procurar um médico para lhe acompanhar, um nutricionista, mas eu não vejo nenhum suplemento que aumente a imunidade, vamos dizer assim. É muito comum as pessoas quererem comprar, é natural do ser humano que as pessoas queiram comprar soluções rápidas e práticas por uma razão simples. Nós somos humanos. E o ser humano funciona dessa forma realmente. Ele, enfim, quer o que é mais fácil, porque de difícil já basta todo o resto. E aí não é raro que apareçam realmente vendedores e produtos prometendo aumentar a sua imunidade tomando uma cápsula, né, de um suplemento vitamínico. E as pessoas compram, né? Elas às vezes tiram dinheiro de onde tem para comprar aquilo ali na tentativa, na expectativa de se livrar de um risco do adoecimento, né? Mas a gente precisa dizer para vocês, pessoal, que esse não é o segredo do sucesso, tá? Você pode estar tomando aquele suplemento ali de zinco, de vitamina D e pegar a Covid. Ao mesmo tempo que você pode tomar esses suplementos e manter todos os cuidados que são orientados e não pegar a Covid. E aí, talvez, nesse cenário, você fique tentado a achar que não pegou porque estava tomando o suplemento, né? Também é assim que a nossa cabeça, a nossa mente funciona dessa forma, né? É aquela história de quando a gente vê uma situação e relacionar um fato, é um caso, são dois casos, é o seu caso, mas você toma aquilo como regra, né? O cérebro do ser humano, ele funciona dessa forma mesmo, tá? Portanto, é por isso que existe a ciência, é por isso que a gente, enfim, compartilha tudo que a gente pode no sentido de ajudar da melhor maneira, porque senão seria muito fácil falar, gente, todo mundo toma aí suplemento de zinco com vitamina D e não vai pegar Covid, ou vai reduzir a chance de pegar Covid, tá? Mas seria algo muito simplista, né? Agir dessa forma seria até uma maneira de resolver de forma muito fácil, né? Dizer, toma um zinco de vitamina D, vai lá na farmácia, compra, lá, gasta seus R$300, compra isso aí e vai para casa. Se pegar, foi porque tinha que ser. Assim, é muito mais fácil falar para tomar, né? É mais difícil fazer o que a gente está fazendo aqui, dizer que o cuidado tem que ser redobrado, que isso não é milagre, tá? O doutor Roberto Dutra tocou num ponto aqui que não temos como fugir dele,
principalmente, né, por essa exposição aqui e pela senhora estar no comando da Sociedade de Infectologia, que é, em relação ao tratamento da Covid, e a colocação foi essa, tratamento da Covid, ainda vemos médicos insistindo que hidroxicloroquina e ivermectina têm indicação e são eficazes na fase precoce. Qual é a sua opinião a respeito? E aí a sua opinião da posição que a senhora se encontra, né, como presidente da Sociedade de Infectologia. Bom, a minha opinião pessoal, ela não é diferente da minha opinião como presidente da Sociedade de Infectologia, que segue uma sociedade nacional, que é a SBI, e que segue a maioria das pessoas que trabalham aqui no Brasil e fora do Brasil. Não existe ainda tratamento precoce para a Covid. Isso baseado em meta-análises, com estudos randomizados, controlados, estudos científicos equiparados e de boa qualidade. Porque você pode botar 1000 estudos sem qualidade e ele vai dar um resultado. O que importa é você selecionar os estudos para você fazer uma meta-análise de estudos cientificamente controlados. Então, hoje, mediante estudos cientificamente controlados por meta-análise, se identifica de que o tratamento precoce, ele não funciona. Nós não temos ainda nada, exceto a vacina, que eu queria aproveitar para responder uma pergunta que eu já recebi, de que a vacina, ela não evita a doença? Sim, ela evita a doença. Até o momento, algumas vacinas com mais eficácia, mas algumas vacinas com 60% de eficácia, que é boa eficácia, mas ela também evita mais ainda a doença grave. É importante entender isso. Não é que ela não evita a doença, ela evita sim, mas ela tem uma chance maior de evitar a doença grave. Mas ela tem, se você conseguir 60% dos vacinados não adoecerem, isso é um excelente resultado. Isso dá imunidade coletiva. Agora é preciso que as pessoas se vacinem. Enquanto não tiver vacinação, isso não vai acontecer, certo? Em relação ao tratamento precoce, vírus não resolve com antibióticos. A hidroxicloroquina já está banida. Hoje ninguém nem fala de hidroxicloroquina, só no Brasil. Ivermectina, os estudos estão sendo cada dia mais confirmados de que em meta-análises científicas não funcionam. Então, assim, na minha condição de presidente da Sociedade de Infectologia, que trabalha com vírus, só trabalha com vírus, a gente não considera nenhum tratamento precoce. O único tratamento que nós temos hoje viável no Brasil internos, com quadros de insuficiência respiratória, um tratamento eficaz é o uso do corticoide em pacientes internos e jamais usar corticoide na fase inicial da doença, porque em vez de melhorar, piora. E aí vem os contrapontos. Por que eu tomei o tratamento com ivermectina e etc., e melhorei? Porque 80% das pessoas com ou sem ivermectina vão ter uma doença leve. O importante é ver os 20% que vão complicar. Então, é difícil você dizer que o tratamento funciona quando a maioria das pessoas vão ficar bem sem o tratamento. Então, é preciso ter muito cuidado nos trabalhos, na análise dos trabalhos e verificar com pessoas que têm prática de analisar trabalhos. Porque, às vezes, você lê um trabalho que apareceu em determinado site, que isso é um perigo muito grande, e diz assim, não, aquele trabalho disse que tal medicamento vai funcionar. Qual é a qualidade daquele trabalho? Então, é preciso ter muito cuidado. Não é todo mundo que sabe analisar trabalho científico. Quando a doutora fala isso, pessoal, é o seguinte, porque existe, até pouco tempo, enquanto a ciência não estava, digamos assim,
descoberta, todo mundo vendo os mecanismos, como é que funcionam, né? Nem discutindo, nem dando pitaco nos processos científicos, nem politizando os processos científicos, né? Isso tudo acontecia com muito mais tranquilidade. Né? Erros e acertos sempre aconteceram, mas eram resolvidos com mais tranquilidade dentro do ambiente científico. Com essa questão vamos chamar de politização da questão da Covid, que isso é evidente, né? Inclusive misturou, né? Quem é de um lado político já se mistura com outra opinião com relação à Covid, quem não se mistura só reforçou sua opinião de um lado ou reforçou sua opinião de um outro, e isso tornou o ambiente muito difícil de conviver, né? A ponto de você ter situações e problemas extremos, né? Que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais quando se toca nesse assunto, né? Se mistura com política, nem que seja inconscientemente. Quando a doutora fala sobre qualidade do artigo científico, é porque é o seguinte, é muito comum se dizer, olha, mas foi publicado num artigo, numa revista científica. Hoje em dia, existem milhares e milhares e milhares de revistas científicas que têm uma exigência para que um artigo seja publicado nela baixa. Então, não precisa ser bom o artigo, o estudo não precisa ser razoável, nem bem feito, nem adequado para ser publicado. E uma vez que foi publicado, ele vira um documento, e você pode sair esfregando aquilo ali na cara de todo mundo, desde que atenda à sua opinião. Quando o estudo ele é da opinião contrária, você começa a falar que o estudo não presta, que o estudo é ruim, sem fazer uma análise muito criteriosa. Está desse jeito. Tá? A situação está desse jeito, e é por isso que existem as sociedades de especialidade. Porque se tem um grupo falando que A é B e um outro grupo falando que B é A, alguém tem que pegar essas letras todas e fazer uma análise criteriosa, o máximo possível imparcial, sem paixão, e colocar a informação para as pessoas e para os governos, né, se embasarem no que tem que fazer. Essa é a função do cientista, né, para embasar uma decisão, a tomar as melhores decisões. Então, esse é que é o ponto. E agora, pegando o gancho de uma pergunta, de um comentário que foi feito aqui pelo Júnior, de Portugal, né, o Júnior Antônio Góes, está lá em Portugal, escreveu aqui para a gente no YouTube. O governo português anunciou o início do teste da vacina para a próxima semana e com a eficiência de 97% e valor popular. Aí eu queria que a senhora comentasse o que é essa eficiência de 97% da vacina, se ela é real, se esse número significa que 97% das pessoas que tomarem não vão pegar Covid. Será que é isso mesmo? Eu já antecipo que não, mas deixa a doutora explicar. E lá em Portugal está sendo assim. Coloca para a gente como é essa situação da eficiência de 97% da vacina. Eu vou repetir a sua pergunta, porque houve uma falha aqui de comunicação e eu não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta. Vou só repetir para você me confirmar. Que a vacina da Pfizer, ou da Moderna, não sei qual foi que você falou aí. Todas em duas Portugal, têm o mesmo... Quem mandou a mensagem para a gente está em Portugal, Antônio Góes. Ele falou: o governo português iniciou o teste da vacina para a próxima semana com eficiência de 97% e valor popular. E aí eu queria que a senhora comentasse Qual vacina? Ele não fala qual vacina é, mas ele é uma vacina que está sendo propagada lá em Portugal como eficiência de 97%. O que é essa eficiência de 97% e se realmente significa que 97 pessoas em cada 100 que tomarem o livre da Covid? É isso? A questão é a seguinte: em vacinação tem interpretações diferentes com a mesma palavra, vamos dizer assim, com palavras sinônimas. Eficácia e eficiência. São palavras que são
se você botar no sinônimo, são iguais, mas em vacina é diferente. Quando você diz eficiência, naquele estudo de análise de fase 3, ele teve uma eficiência de 97%, onde ele tinha pessoas que foram analisadas, pessoas, de certa forma, são pessoas estratificadas com pessoas saudáveis, jovens, a maioria das vezes, e aí a gente sabe que a resposta é melhor. Quando você coloca isso na vida real, onde você vai ver o transplantado, o imunossuprimido, o idoso, o jovem, isso vai variar a resposta à vacina. Aí você vai ver a eficácia. Eficácia de vida real. É quando você vai, em vez de você vacinar 10 mil pessoas, você vai vacinar milhões de pessoas. Então, a eficácia vai ser um pouco diferente. Entendeu? Então, isso é mais ou menos isso que acontece. É claro, se você tem uma vacina que foi em estudo de fase 3, uma eficiência de 97%, você está muito esperançoso para que essa vacina dê certo. E a gente quer ter uma vacina com 100%, eu quero. Uma vacina de 100% de eficácia. Mas isso não vai ser possível. Se ela tiver acima de 60%, eu já me considero um resultado bom de eficácia na vida real, onde eu vou ter várias pessoas tomando. Você vê que quem começou a tomar vacina, quem foi? O idoso. É o idoso que está tomando vacina primeiro, e os profissionais de saúde. Mas o idoso, ele vai ter uma resposta à vacina menor do que o profissional de saúde, que é jovem, que está lá com sua saúde em pleno vapor. Tá, mas então, vamos lá. É mais ou menos isso. Não. Mas deixa eu perguntar melhor, então. Para ver se eu consigo extrair da senhora o que eu quero ouvir. Essa resposta que eu quero ouvir. Ele disse, o governo colocou na televisão, a vacina que eu vou dar para vocês tem 97% de eficiência. A minha pergunta é, a população pode ficar tranquila que 97% das pessoas vão ficar imunizadas? Dependendo da faixa etária que for vacinada. Não, população. Tomar vacina. Se for jovem, sim. Sei também que qual é a melhor vacina para o idoso? Não é a vacina que está chegando no Brasil. Não é a Coronavac, não é a vacina da Rússia, não é essa vacina para o idoso. A melhor vacina é a da Pfizer. É a vacina que tem melhor resultado. Para o idoso. Mas para o idoso. Queria eu que os jovens tomassem uma vacina e o idoso tomasse outra. Mas a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai trabalhar em cima do que tiver. Sabe qual é a melhor vacina para mim, Sérgio? Qual? É a que está na prateleira. É a que chegar primeiro. A que chegar primeiro. Seja qual for. É a melhor vacina, é a que chegar primeiro. É a que for acessível à população. É a que tenha uma logística fácil. Porque se você pega uma vacina que precisa de uma temperatura muito baixa, ela não vai ter a mesma, vamos dizer assim, disponibilização de uma vacina que você já tem um PNI que está habituado a fazer pulverizar essa vacina no Brasil inteiro, com 2 a 8 graus. Então, o que adianta você ter uma vacina excelente que você não pode usar? Então, eu quero dizer com isso o seguinte: o ideal seria que a gente colocasse nos pacientes de maior risco, que tenha menos resposta à vacina, uma vacina que dá uma melhor resposta, que se diz 97%, excelente. E vamos deixar a vacina de vírus morto, que não seja de adenovírus, que não tenha essa plataforma diferente, mais elaborada, para aquelas pessoas que respondem bem a qualquer vacina, como jovem. Entendeu? Então, Perfeito, muito... entendi. Nesse tema ainda, a pergunta da Giovana Neves. Chegou aqui pelo YouTube. Tomo imunossupressores, fiz transplante renal há 3 anos. Vou poder tomar vacina para Covid? Olha, não existe ainda nenhuma contraindicação para essas pessoas. A única contraindicação que existe, que não tem estudos científicos, é para aqueles gestantes ainda e menores de 18 anos, que não foram feitos estudos com esses indivíduos. O idoso, ele é um imunossuprimido, e é o primeiro que está sendo vacinado. É claro que se eu tiver que fazer uma vacina para um imunossuprimido importante, como é o caso do transplantado, eu vou usar vacina de vírus morto, Coronavac.
Provavelmente vai ser essa vacina que vai ser utilizada nele. Jamais de vírus vivo atenuado. Jamais. Que essas vacinas a gente nem está sendo estudadas no Brasil ainda. Então, vamos lá. Provavelmente... Então, a Covid não teria problema. Esse paciente vai ser também... entrar. Eu não sei se... Eu realmente não sei se tem estudos específicos. Como assim? Não, porque Você assim... pode repetir? A senhora fez um comentário de que uma vacina de vírus vivo atenuado não poderia ser dada. Você pode repetir, Sérgio, porque falhou? É que a conexão está travando. Vamos lá. Quando trava assim, aí a mensagem pode ficar atravessada. Por isso que eu interrompo para deixar bem claro para ninguém ficar com dúvida. A senhora falou que para quem é imunossuprimido, transplantado, toma remédio para imunossupressão, não é ideal que tome vacina de vírus vivo atenuado. Mas só para deixar claro, as vacinas para a Covid não são dessa. Não são. Não são. Agora, o que se entende é o seguinte, é importante você entender, eu tenho um transplante de rim e eu vou tomar minha vacina. A minha resposta à vacina, por tomar essa vacina segura de vírus morto, como é as que estão sendo utilizadas no Brasil, eu vou ficar com a mesma imunidade que uma pessoa que não tem o transplante? Não. Você vai ter uma resposta à vacina bem menor do que aquela pessoa que não tem doença. Né? E por isso que a gente, quando trabalha, existe hoje um serviço especializado em vacina, que são os CRIs, que é o Centro de Referência Imunobiológico, em cada estado tem, onde a gente que recebe o doente imunossuprimido, a gente caminha e a gente vai identificando em que patamar existe aquela imunossupressão para que ele responda à vacina. Porque às vezes você vai dar uma vacina e ele não vai responder porque ele não responde a nada, porque ele está imunossuprimido. Quando ele se encontra numa situação melhor, ele responde. No caso da Covid, eu não acredito que vai se esperar que uma pessoa melhore da sua imunossupressão para tomar uma vacina, porque não tem tempo para isso. O que é que eu acredito que tem que ser feito? Como a gente faz com gripe, por exemplo. Vai vacinar todo mundo. Se não responder bem, responde alguma coisa. O que é responder bem? O que é responder bem? Por exemplo, eu tenho uma vacina que para uma pessoa saudável, eu tenho uma resposta de 70% a 90% de eficácia. Para o imunossuprimido, 20%, 40%. Dos 100 vacinados, só 20 vão ficar imunes. No entanto, eu preciso vacinar as pessoas que estão ao lado deles. Aquelas pessoas que vamos dizer assim, que mantêm contato. Porque se eu não consigo imunizar bem o meu imunossuprimido, eu tenho que protegê-lo pelas pessoas de contato, para que aquelas pessoas não transmitam a doença para ele. Então, é por isso que a gente tem que realmente vacinar muita gente. O segredo é vacinar o máximo de pessoas possível, né? As vacinas do serviço público, quando chegarem, vão estar disponíveis para a população toda? Não acredito, porque pode ser que ao longo do tempo, sim. Eu vi um comentário que para você imunizar a população mundial, hoje, com a situação que nós temos, nós levaríamos 6 anos para conseguir alcançar todos. Você imaginou quanto tempo a gente teria ainda para imunizar as pessoas? Por isso que tem que dar prioridade para quem é grupo de risco ou grupo de Claro, tem que imunizar primeiro os grupos de risco, não tem para onde. Uma outra coisa hoje o Brasil só adquiriu 5% do insumo para vacinar. O que é insumo para vacinar? Agulha, seringa. Como vamos vacinar? A gente pode ter até a vacina. E cadê a agulha e a seringa para vacinar? Quantas vezes a gente vê? Fui vacinar no posto, não vacinei porque não tinha seringa e agulha. Tem a vacina, mas não tem seringa e agulha. Isso na rotina. Não é o comum, mas acontece. Imagina agora com esse tumulto. Imagine agora onde o mundo inteiro está vacinando. Então, não tem fábrica que produza tanta coisa.
Agora, para deixar bem claro, o Brasil não adquiriu porque não tem, né? Não é porque não quis, não. Os insumos? Agulha e seringa. Sim, está faltando porque todo mundo está querendo. Ele teve o pregão também, né, aí, né? Que não satisfez o preço, né? Tem uma série de questões mais. Tem questões de negócio também, né? Tem Mas, questões basicamente, o mundo inteiro quer comprar. Pensa comigo. Quem fabrica agulha e seringa essa hora está vendendo agulha e seringa caro. claro. Porque o mundo inteiro quer comprar. E quem tem mais dinheiro paga mais. Então, o cara que vende seringa lá na Europa, na China, onde for, ele está aqui, no balcão dele. Olha, eu tenho seringa, tenho agulha, tá? Custa 50 centavos de dólar. Aí chega alguém com muito dinheiro e fala, não, eu pago o dobro. E leva. E o país que não tem tanto dinheiro fica sem. Então, assim, é bem complicado de você lidar com uma situação dessa, né, no mundo. É um comércio global, do jeito que ele é. Fora a matéria-prima, né? Que também não é inesgotável. Não é inesgotável. Isso é um momento muito difícil. Então, por isso que tem que vacinar primeiro os prioritários. A Giovana Neves perguntou, por ser do grupo de risco, eu tenho prioridade à vacina? Eu já respondo que sim, né? Então, cardiopatas, transplantados... Mas tem certificado, né? Existe uma programação que tem que ser dentro do programa do governo. Ele tem primeiro os profissionais de saúde, os idosos acima de 70 anos, e aí ele vai capilarizando a vacinação até chegar a todos, né? Vamos dizer assim. Tá bom. Deixa eu passar para as últimas perguntas aqui, que a gente já está... Hoje o programa bateu o recorde aqui de duração. A gente já está com mais de 1 hora de programa no ar. Pergunta que chegou aqui pelo Instagram, mas durante a semana foi: estamos na fase vermelha na minha cidade. Eu nado sozinha na piscina do meu condomínio. Tem problema? Para mim, não. Acredito que você pode nadar sozinha, agora não vá aglomerar na piscina, né? Ou quando sair da piscina, ponha a máscara para retornar à sua residência. Ok. Quais os riscos do Covid-19 para o portador de marca-passo? São os mesmos, tá, gente? Só que o portador de marca-passo é de grupo de risco, então tem que redobrar o cuidado, vai ter prioridade na vacinação do governo, essa coisa toda. Vamos lá. Quais são os perigos nas válvulas cardíacas pelo processo inflamatório na demora da recuperação pós-cirúrgica? Enfim, são os mesmos, é um incógnito, né? Você tem que redobrar o cuidado, como eu falei, o cardiopata, tem acontecido coisas impressionantes aí, em pessoas jovens que pegam Covid, né? Pessoas infartam, outros têm problema de válvula. Então, cuidado redobrado, retomar atividade física com acompanhamento médico de preferência. Vamos chegar aqui... Deixa eu chegar aqui nos comentários para ver se teve mais alguma pergunta que eu deixei passar. Tem muitos comentários aqui. Vamos lá. A Sandra Regina falou o seguinte: bom dia, doutora Vânia, estou aguardando chegar o resultado do meu exame para Covid. O que eu faço se eu estou com dor nas costas? Não sei se é sintoma de Covid ou não. Isso é muito angustiante, pois não tenho o resultado do exame. Difícil. É uma pergunta. Enquanto isso, tem que aguardar com os cuidados de isolamento, né? Até você confirmar que não é Covid, por exemplo. Muito bem. Em caso de piora, né? Enfim, procurar um atendimento aí no hospital. Não ficar em casa, isso é uma coisa importante, tá, gente? O importante da Covid... Dor no peito forte, falta de ar forte, início mudou o quadro, está muito estranho, está esquisito, procura atendimento, tá bom? Não fica em casa desse jeito, não, que é pior. Deixa eu ver se pode ser pior, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas que eu posso colocar aqui. Enquanto isso, pessoal, vai fazendo o seu... Tira foto da nossa tela aqui, né? Do YouTube, do Facebook, posta na sua rede social aí. Pode me marcar que eu
remar com você lá. Vai ser um prazer estar levando para um monte de gente esses conhecimentos. Se não conhece meu canal do Telegram, entra lá também. Eu sempre mando mensagens nele. Tem o link na bio do Instagram. Falei de Portugal, falei da vacina, falamos da imunossupressão, falamos do cardiopata, falamos da hidroxicloroquina, falamos da ivermectina, falamos da vacina em Portugal, falamos sobre cuidados pós-Covid, quem acompanha o paciente que teve Covid, quais os cuidados que tem que ter. E a última pergunta vai ser essa aqui. Gostaria de saber qual que é a situação em Alagoas para o panorama da Covid agora no final do ano. Bom, a situação de Alagoas, para mim, é preocupante. Ela aumentou 92% dos casos, um aumento de óbitos considerável. A gente está com a cidade abarrotada de turista. Onde você vá, tem muita gente. E eu ainda vejo muita gente sem uso de máscaras. Eu estou preocupada com as festas do final de ano, com os réveillons que estão propagados aí em todo o litoral. Os jovens não estão se preocupando e se esquecem de que eles vão para casa e podem levar doença para os familiares, para as pessoas mais idosas. Eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho de generosidade. Estamos aí no final do ano. Me preocupa muito os próximos 15 dias, o que é que vai acontecer. Já está muito difícil trabalhar, com muitos casos nos hospitais. Se vocês pudessem fazer uma coisa diferente, de fazer o seu final de ano, sua festa de Réveillon em casa, com as pessoas que você convive, em paz, com energias positivas, que essa vacina chegue logo, que as pessoas parem de politizar a medicina e pensassem num momento único, o bem da população. Seja qual lado você estiver, não importa. Importa que você tenha um pensamento generoso. E um ano de luz, né? Que a gente tenha um ano mais humano. Humanize esse ano 2021. Acho que é o Bem, a gente vê esforços das secretarias, né, de saúde, cidades afora, estados afora, aqui em Alagoas, da mesma forma, mas se a população não colaborar, vai ficar muito difícil realmente de conter essas novas ondas que vem chegando da Covid, que acaba sendo a mesma onda, né, que só diminui e sobe de novo. Enfim, aglomerar o mínimo possível, de preferência nas suas casas, aí com as pessoas com quem você já convive, né? E não juntar grupos de pessoas muito diferentes nesse momento, porque isso pode atrapalhar a barreira que a gente está tentando fazer aí enquanto sociedade. Parabéns por todo mundo que acompanhou o Café com Cardio de hoje. Obrigado, doutora Vânia, pela sua presença aí, pelas suas opiniões, pela sua posição firme aí em defesa das pessoas. Queria desejar a todo mundo um 2021 realmente muito iluminado, né? E lembrar que a nossa atuação, nosso papel, a nossa função é nos proteger e proteger a todos, cumprindo o mínimo, né, de recomendações que nos forem passadas aí pelas sociedades e autoridades, tá bom? Então, doutora, muito obrigado mais uma vez. Todos que nos acompanham aí, já deixa seu like aí no canal do YouTube, acompanhe o canal, inscreve aí para receber a notificação, ative esse sininho. A gente vai continuar fazendo lives semanais, né, do Café com Cardio. Pode ser até que eu aumente o número de lives por semana, vamos ver, depende aí do engajamento das pessoas. Tira foto aqui na nossa tela, posta na sua rede social, vamos mostrar que isso aqui ajuda bastante gente, tá bom? Então, parabéns a todo mundo, um ano de luz para todos vocês. Já é 2021 e a gente continua essa luta da vida da gente aqui, ajudando todo mundo. Tchau, tchau. Até ano que vem. Feliz ano novo a todos. Ano novo a todos.
Vai lá no Instagram, hein, gente? Vou colocar essa foto lá, todo mundo deixar seu comentário e sua curtida. Vou colocar o print aqui da nossa live. Tchau, tchau.